Saudações, Computer Boys and Girls. Vim aqui falar desse maravilhoso livro, de Robson Cruz, Como os Intelectuais Escrevem, Teoria e Prática de Escrita de Notas, pela editora Parábola Editorial. Ganhei desse livro do Robson Cruz, sigo ele aqui online, e ganhei esse livro espetacular, maravilhoso. Acho que o Robson viu que eu já pratico, eu tô meio apagado com isso, mas já pratico a escrita de notas, aqui ó. E me enviou o livro. Muito obrigado, Robson. Estou fazendo aqui um vídeo aqui falando sobre o livro, falando sobre essa leitura, que foi uma das melhores leituras que eu já tive esse ano. Estamos aqui em agosto de 2026 e dos 30, quase 30 livros, acho que já está chegando em 30 livros que eu li esse ano. Esse daqui com certeza está no top 5, top 3 livros, assim, sensacional. E o que trata Como os Intelectuais Escrevem, de Robson Cruz. Ele é um livro que faz propaganda, faz campanha para você que é intelectual, mas não só quem é intelectual, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas para você que quer estudar de maneira profissional e escrever de maneira profissional, avançada. Ele fala, aprenda a escrever notas, anotar, fazer anotações em notas, em fichas. E o que é isso? Ele discute, para começar, que os intelectuais no Brasil e no mundo, mas muito no Brasil, são vistos como figuras de trabalho mental destituído da ação das mãos. E ele fala não. Ele foi fazer faculdade e ele já vinha de um trabalho manual, já tinha feito trabalho manual na vida, e ele percebeu que o trabalho do intelectual também é manual, também é escrever e mexer em livros e anotações, movimentar as anotações com as mãos, só que a gente vive num mundo que já há algum tempo, desde o romantismo, segundo ele, mas muito mais forte aí no último século, tentou imaginar o trabalho intelectual como destituído de algo concreto, do movimento das mãos, como se fosse diferente de um trabalho de um proletário, de um trabalhador manual. E ele fala, não, é preciso retomar os escritores, os intelectuais, são trabalhadores manuais, escrevem notas, fazem anotações, fazem fichas. E aí ele vai falar que agora, no último metade do século, assim, nos últimos anos principalmente, tem se divulgado um pouco, principalmente por causa do livro do São Chiares, que foi muito sucesso, que foi o livro que eu li para começar a escrever notas, que fala sobre Zettel Kasten, eu tenho ele ali, ó, tô olhando ali, Como Escrever Boas Notas, lançado recente, How to Write Smart Notes, eu li originalmente em inglês, foi lançado em português já faz pouco tempo. E o que é a escrita de notas? Então, há algum tempo o livro foi lançado, fez um sucesso, e hoje tem gente chamando de Second Brain, Sleepbox, de outros nomes. O que é? É o seguinte, a escrita de notas divulgada aqui, que ele faz um relatório longo sobre o uso dela ao longo de toda a história do intelectual, é você escrever um tal do paratexto, que é, num papel pequeno, pode ser desse tamanho, um pouquinho maior, mas que seja fácil de manusear, você escreve um texto a partir de um livro, você leu uma ideia que você teve. O paratexto é o quê? O texto sobrevive sozinho, você não precisa de outro texto para ler isso. Você dá na mão de alguém, você dá na sua própria mão e fala, entendi tudo que isso daqui tem a ver, tem a discutir, eu entendo o sentido dessa nota, desse texto. E aí você vai lá, coloca na sua caixinha, no seu móvel, sei lá o que você tiver, e vai anotando. Você escreveu lê um livro, achou algumas ideias interessantes, pá. Tanto ideias como aspas do livro, uma citação, quanto uma ideia sua. Eu tenho muito de ideias bestas minhas que eu tive, mas falei, pô, isso daqui eu vou usar em aula, isso daqui eu uso em aula, isso daqui é uma frase, pá. E coloco aqui. Aqui, ó. Eu fiz isso aqui. E aí ele fala isso. E aí depois, isso daqui é uma forma não só de guardar na memória, como de fazer conexões, porque você pega isso daqui, você vai montando o seu texto e fala, caramba, olha isso daqui, essa ideia que eu anotei sobre música, tem tudo a ver com essa ideia que eu anotei tempos atrás sobre dar aula. E aí você conecta as duas e fala, caramba, tive uma sacada. E ele fala que o que acontece é que isso às vezes é visto como excêntrico, foi visto ao longo da nossa história como excêntrico. Os caras excêntricos fazem isso. Mentira, mentira. Maior parte das pessoas que escrevem de maneira profissional, grande parte, para não dizer maior, grande parte faz isso de maneira consciente, só que não divulga. Aí ele fala o caso
Schwartz, né, a escritora, ele fala do Levi-Strauss, ele fala de vários caras assim, que usaram isso e não divulgaram, não falaram sobre isso. O Niklas Luhmann foi um cara que usou, falou e não tinha medo. O que eu posso dizer? Esse livro, assim, obrigatório. É um maravilhoso porque faz a gente querer escrever, ler, estudar e fazer anotações, fazer notas. É um baita livro, simples, didático, direto, vale demais. O que eu posso dizer sobre a minha experiência com notas? Me ajuda demais eu dar aula. Muitas vezes as minhas notas são muito mais simples assim do que se eu tivesse escrevendo uma tese. Eu tenho ainda vontade de fazer mestrado, mas o tempo não permite, a vida corrida, tal, mestrado, doutorado, sei lá o que vai acontecer. Fiz muita faculdade, fiz muito curso, mas ainda não consegui fazer. E você descobre como funciona para você. Por exemplo, no começo eu fazia notas assim, ainda faço, né, com folhas pautadas assim. Depois de algum tempo eu percebi que eu, por dar aula de desenho, muitas vezes me interessa não ser uma folha pautada. Porque eu vou fazer um desenho, vou fazer um esquema. E aí eu comecei a gostar de fazer ela, em vez da horizontal, na vertical. E também eu gostei do fato de não precisar ser padronizado as notas. No começo eu fiquei com doido, querendo que todas as notas fossem iguais. E aí depois eu falei, não, tem graça elas não serem iguais, porque cada pensamento é diferente. Faz um colorido, faz uma brincadeira. Então, às vezes eu faço aqui, né, numa folha pautada, é um texto, às vezes é um esqueminha desenhado, e vou fazendo, vou escrevendo, vou jogando as ideias. Ele fala, sem medo de que descobrir como elas vão se conectar à medida que você vai fazendo, você vai descobrindo. Essa que é a beleza. A gente fica achando que tem que sentar um dia e escrever texto todo. Não, você vai pegando as fichas, ele fala que o próprio livro dele, o Robson, fala que ele escreveu assim. Você vai juntando as notas. As minhas newsletters eu faço muito assim. Eu pego as notas, ou aula, eu falo, deixa eu pá. É que agora eu tô meio parado, eu tenho que voltar. Porque em algum momento, isso daí não comenta, não. Você também internaliza esse sistema, na minha opinião. É uma coisa que o Vygotsky fala sobre internalizar. O que acontece? Eu começo a pensar coisas que eu tô lendo de maneira que aquilo forme um texto conciso, um paratexto, né? Parataxe? Como que ele chama aqui? Esqueci o nome. Tô falando tudo errado aqui. Cadê? Ele forme um texto que você consiga lembrar como se fosse uma nota. Independente, assim, um texto independente. Isso daí aconteceu comigo. Então, muitas vezes eu guardo uma informação, até paro, assim, eu tô lendo uma coisa, eu paro um minuto e falo, pera aí, deixa eu pensar de uma forma que eu sei que eu vou guardar isso na mente. Aliás, tem outra coisa que ele não fala aqui, que eu quero falar. Aliás, estou para fazer um curso, já fiz alguns anos atrás, vou retomar a ideia de um curso Aprender a Aprender, para discutir como eu estudo, como eu leio, como eu guardo notas, que é o seguinte, a ideia de que você tem que guardar com uma sintaxe e um vocabulário que seja fácil para taxe. Hipotaxe é o texto que depende de outros textos e parataxe é o texto que não depende. Você lê e entende, tem o sentido dele só por ele. Eu uso um vocabulário e uma sintaxe que eu sei que são fáceis de eu rememorar, de eu lembrar. Isso daqui é uma coisa que ele não comenta, mas eu uso e eu gosto de indicar isso para os alunos. Tente estruturar as frases que você coloca na sua cabeça e no seu sistema de notas, frases com sintaxe fácil, direta, ativa e vocabulário recorrente. Isso é uma coisa, porque se você não coloca um vocabulário recorrente, a ideia de que tem um problema que ele fala também, os intelectuais acham que tem que escrever tudo difícil, sintaxe difícil, jargões e tudo, e aí só piora a nossa vida, a vida de quem não é intelectual para ler os intelectuais e a vida dos intelectuais para memorizar o que escreve, o que pensa. Quanto mais comum a palavra que eu uso no meu Sleepbox, na minha memória, mais chance ela tem de se conectar com outras palavras, outras frases, outros conceitos. Bem, é isso, indico demais, como disse, um dos grandes livros que eu li este aninho que passou. E é isso, quiserem saber mais, Computer Boys and Girls, manda mensagem. Abraço, beijo, tchau.